Boa noite, meus amigos. Com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para o estudo do Evangelho no Lar, esse momento em que a nossa casa se transforma numa fonte de luz. Quem sabe, nós seremos honrados com a presença de irmãos que são trazidos até aqui para estudar este Evangelho do nosso Mestre Jesus, trazido pelo nosso Mestre Jesus em a sua exemplificação, na sua instrução aqui, enquanto esteve encarnado dentre nós, e que permanece a todo tempo entre nós, emitindo, irradiando seus pensamentos, para que possamos aí praticar tudo aquilo que ele nos ensinou, onde quer que estejamos. Vamos lembrar, quem desejar, trazer o recipiente com água, para que essa água possa ser aí trabalhada pela espiritualidade amiga durante o nosso culto no lar. Essa água pode ser também destinada aos animais menores, nossos animaizinhos de estimação, nossos irmãos menores, desculpa, e também as plantas, que não deixam de ser também, seres da criação, princípios inteligentes em evolução. Então, para iniciarmos a nossa noite, vamos aqui fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece. Rogando ao Pai, hoje e sempre, as suas bênçãos, rogando ao Pai a vontade, a força, a perseverança, que a cada dia possamos ser insuflados nessas virtudes da alma, do espírito, para que possamos continuar a galgar os nossos passos rumo a essa evolução a que somos destinados desde o momento em que fomos criados por Ti, meu Pai. Agradecemos a vinda deste mestre, desse irmão, deste meigo Rabi, que com tanto amor, com tanto carinho, com tanta atenção, com tanta paciência veio estar entre nós para dar os testemunhos da sua vida, do teu pensamento, da ação no bem. Auxilia-nos, Senhor, que esses mensageiros de luz que operam junto conosco, esses benfeitores espirituais que nos ajudam neste caminhar, possam encontrar em nossos corações, em nossas ações, em nossos pensamentos, terreno fértil, para que possamos juntos fazer brilhar a vossa luz. Auxilia-nos, Senhor, no melhor entendimento do estudo da noite de hoje, que possamos sair daqui, nessa noite, mais enriquecidos, mais confiantes do que precisamos fazer para galgar essa escada eterna e infinita rumo a Ti, Pai, cada dia mais próximos de nos reencontrarmos e, como Jesus, ser um contigo. Abençoa-nos, Senhor. Bem, vamos continuar aqui com o estudo do livro Jesus no Lar, esse livro magnífico em que vai nos trazer momentos em que Jesus estava na casa dos apóstolos, pregando e ensinando. Vamos hoje ler o capítulo 27, o dom esquecido. Olha que interessante. Contava assim: centralizara-se geral atenção em torno da curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhoa as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente. Existia um homem, Jesus adorava trazer os ensinamentos por parábolas, por histórias, para que a gente pudesse entender melhor o que ele queria falar. Então ele vai contar uma história. Existia um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Olha que bacana, lembrou, sabe o quê? O gênio da lâmpada, Aquele, faça os seus 3 pedidos. Mas olha quantos pedidos aqui ele vai fazer e vai ser atendido. Mas vamos ver. Vamos ver o que ele pede e o que ele realmente precisa. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Então ele queria aí trazer a força da juventude. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe quem? A riqueza. Então a mocidade já não satisfazia mais, mas ele agora queria a riqueza. Como muitos espíritos nos dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a riqueza é uma das maiores provas que o espírito tem aqui encarnado, porque ela nos seduz por muitas tentações aos caminhos não tão compatíveis com as leis divinas. Então ele vai falar: conseguiu a abastança e gozou a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Olha só que interessante. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe então a liberdade. Então a riqueza já não comportava mais, já não satisfazia mais.
Agora ele queria a liberdade, que a riqueza, infelizmente, o trouxe o quê? Esse aprisionamento pelo apego aos bens, pelo medo de perder aqueles bens que ele tinha conquistado com aquela riqueza material. Então ele rogou a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Ora, ele ganhou a liberdade, mas também ao ganhar a liberdade, ele também vai sofrer aí talvez maiores influências desses irmãos que querem perturbá-lo, né, nessa caminhada. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. O poder, olha lá, quantos de nós não desejamos o poder, seja lá em qual esfera seja, né? Dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, enfim, dentro dos ambientes em que nós frequentamos, nós queremos muitas vezes dominar, mandar, eu quero o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando era ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e, atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. E olha que, né, esse anjo divino que estava próximo a ele ia atendendo todos os pedidos dele, né? Você quer? Então toma, experimenta, vai o quê? Aprender, vai aprender com o que você está pedindo. Então, a inteligência que ele pediu. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto da paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Por quê? Porque nós lidamos num mundo em que nem todos pensam como nós, nem todos têm a maturidade que nós temos, uns mais, outros menos, então não devemos e não podemos impor aquela nossa visão. Para não se ver vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. Então ele só poderia, né, colocar aos outros uma pequena parte daquilo que ele já era capaz de entender. Por quê? Porque não adiantava ele colocar tudo, porque eles não iam entender. Como Jesus falou, né? Em breve, meu pai, né, vai mandar um consolador que vai explicar, vai falar novamente tudo aquilo que eu falei e dizer ainda muito mais. Por quê? Porque nós não tínhamos maturidade suficiente para, naquela época que Jesus veio, aprender tanta coisa boa que o Consolador, o Espiritismo, nos trouxe. Tanto entendimento, tanta liberdade, aquela conhecereis a verdade vos libertará, né? E longe de acomodar-se à situação, tornou a presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Então agora ele queria um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, tudo é atendido. Reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Pô, mas que gênio da lâmpada, né? São muito mais do que 3 desejos. E todos foram atendidos. Recebeu a concessão da saúde. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando e enrugando sem compaixão. Processo natural deste corpo físico, né? Nascer, crescer, morrer e esse ciclo que a natureza nos mostra muito bem, né? Atormentado e incapaz, agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. Agora, ele não conseguia mais ter forças em ir ao anjo, porque a velhice tomou o seu corpo físico. Mas então o anjo veio até ele. E aí o infeliz declarou em falência: que mais poderia eu pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo. O dom de quem? Da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Vamos recorrer, a alguma explicação do que significava a palavra coragem. Achei então aqui a palavra coragem vem do latim e significa agir com o coração. Portanto, ter coragem de agir de acordo com o que se sente verdadeiramente.
As situações desafiadoras fazem parte da vida de todas as pessoas, né? Quem de nós não passa por desafios nessa vida? Por quê? Porque sabemos, cada um segundo as suas obras, lei de ação e reação, lei do plantio e da colheita. Temos que colher aquilo que plantamos outrora. E plantamos sempre para colher lá no futuro. Então, é muito normal, isso a gente entende com a doutrina espírita. Que as situações desafiadoras fazem parte da vida de todas as pessoas, que diariamente passam por situações que as fazem acreditar que não serão capazes de dar conta daquele obstáculo, ou sentem que jamais conseguirão resolver determinados problemas. A verdade é que as pessoas estão sempre correndo algum tipo de risco, e para agir com coragem é preciso superar os próprios pensamentos negativos e medos, agindo com determinação e com autoconfiança. Essa mensagem é muito para mim, muito, muito mesmo, né? À toa que a gente está falando sobre isso. Então, todos nós vamos enfrentar dificuldades na nossa vida, porque viemos aqui para realizar as nossas provas, as nossas expiações e praticar as nossas pequeninas missões, né? E a gente com certeza vai ter esses momentos em que nós vamos nos deparar, será realmente que eu estou preparado para isso? Será realmente que eu tenho capacidade para isso? Jesus não dá, né, nenhum fardo que nós não possamos carregar, né? Mas ele disse, né, que com ele o jugo seria leve, mais leve. Ele não disse que iria carregar o jugo para nós, mas que se estivéssemos com ele, esse jugo seria mais leve, porque ele nos auxilia nessa passagem, né, a nos ensinar o modo de como passar cada dia de cada vez, trabalhando as nossas virtudes, tentando dominar as nossas más tendências, como Kardec nos traz o reconhecer do verdadeiro cristão. Mas olha só, Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, arrematou, né? Aquele sorriso de brandura, né? De aconchego, né? Entendendo que estava falando realmente com crianças pequeninas, criancinhas espirituais que somos. Olha só o que ele vai falar. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, do homem no mundo carnal, vamos dizer assim, a fim de aprender e consolidar-se no caminho para Deus, aquela escada que precisamos subir, essa escada infinita e eterna, graças a Deus, iremos aprender infinitamente, isso é muito bom. De pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Quando ele vai nos falar, né? A felicidade não é deste mundo. A felicidade que ele já conhecia, o espírito puro que já era naquela época, mas que a nossa felicidade possa ser construída pertinente ao momento que nós estamos, e nós podemos sim. Quando ele diz aqui, dá a dica, né? Quando nós tivermos coragem de tomar todas essas virtudes e mazelas que vamos passando no nosso dia a dia como forma de aprendizagem, para cada dia a gente está aí tentando subir um degrau dessa escada e retornar ao colo do Pai, a sermos novamente um com Ele. Então, meus irmãos, essa foi a reflexão da noite. Que tenhamos coragem para vencer os nossos medos, medos de enfrentar os nossos propósitos, as nossas missões, tendo sempre a certeza que jamais estamos sozinhos. Jesus sempre nos concede, o Pai nos concede, a permissão de estarmos envolvidos por estes seres que nos amam incondicionalmente. E agradecemos a cada um deles que aqui estão, a esse nosso anjo guardião, que se comprometeu conosco a estar, a nos orientar, a nos guiar, que nós possamos também estar com ele, assim como ele sempre está conosco. Que possamos aproveitar desses raios luminosos que são emanados da mente do nosso Mestre Criador, do nosso Mestre Jesus, como o sol a se espalhar e a tocar todos nós de forma igualitária. Que nós possamos abrir agora as nossas janelas e deixar penetrar esses raios, tocar o nosso rosto, tocar a nossa fronte, aquecer o nosso pensamento e principalmente o nosso coração, aquecer as nossas emoções, para que essa coragem e essa ação realmente com o coração possa ganhar as nossas mãos, as nossas palavras, se assim for necessário, Senhor. Mas que principalmente os nossos atos perante nós
e os nossos irmãos sejam reflexos dos seus ensinamentos, da tua vida, da tua exemplificação, porque tu viesses nos mostrar o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos e que possamos também comungar com o Senhor, assim como o Senhor comunga conosco. Que essas águas aqui depositadas possam receber dos eflúvios do alto, trazidos pela espiritualidade amiga de todo esse fluido, moldado em suas diversas formas e diversas vibrações. Que eles possam aqui concentrar o remédio necessário aos nossos corpos e também aos nossos amigos, aos nossos irmãos inferiores, os irmãos menores, que eles também possam receber dessas bênçãos que vêm do alto. Obrigada, Senhor, por estarem mais uma noite conosco. Fiquem sempre, que sejam bem-vindos em nossos lares, principalmente o lar do nosso coração. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.